Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o meu convidado é o Dr. Francisco José de Souza Freitas, que é advogado aqui na nossa cidade de Bauru e região, né? E também professor do curso de Direito do IESB Prevê. Professor Francisco, Dr. Francisco, leciona o direito empresarial, a introdução ao estudo do direito e também o direito civil no curso de Direito do IESB Prevê. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Francisco, faz tempo que eu não falo aqui sobre o direito empresarial, então eu vou focar mais essa entrevista na área empresarial. Só que a área empresarial acabou sofrendo aí uma alteração, né, em função até do novo Código Civil, né? Que alteração foi essa, Dr. Francisco? O Código Civil de 2002 alterou a parte geral do Código Comercial, que era de 1850. Então, algumas pessoas acham que o Código Comercial foi revogado na sua integralidade, mas não. O que foi revogado foi a parte referente, a parte geral do Código Comercial, que passou a ser unificado pelo Código Civil, né, a Lei 10.406 de 2002, que faz a regulamentação das sociedades. Então manteve ainda no Código Comercial as atividades de corretagem, algumas atividades específicas, mas a regra geral das sociedades de empresário, aquelas sociedades que não são regulamentadas por lei específica, né, como, por exemplo, a lei das SA, de Sociedade Anônima, essas passaram a ser reguladas pelo Código Civil, né, em detrimento do Código Comercial. Então, aquela antiga lei de 76, se não me engano, das SAs, né? Certo? Então, essa daí... Não, a lei das SAs ainda continua, com as alterações posteriores, com todas as alterações que vieram posteriores. Certo. Mas ainda a sociedade anônima é regulamentada por lei especial, por lei extravagante, como se chama no direito. E você mencionou que o código é de 1850, o nosso Código Comercial. Não tinha um projeto para fazer toda a revisão do Código Comercial? Isso está em andamento, então, Francisco? A doutrina do direito comercial, né, discute muito essa unificação, né, dessa incorporação pelo Código Civil do direito comercial. Porque, na realidade, o que ocorre é em alguns países, essa separação por conta da atividade a ser regulamentada, porque é uma atividade bem dinâmica, bem específica. Então, o Código Civil trata a parte societária, as espécies societárias, mas a doutrina reclama especificamente um Código Comercial, né, de relações empresariais, né, em separação ao Código Civil. E nessa parte de sociedades, o Dr. Francisco, o que foi que alterou? Por exemplo, surgiu aí a figura da sociedade simples, né? Uma divisão entre a sociedade simples, sociedade empresarial. Como que funciona isso hoje? Na realidade, o Código Civil, o legislador não fez uma conceituação, né, do que é empresa. Se chega a essa conclusão por conta do conceito de empresário, que o artigo 966 do Código Civil traz, que ele fala que empresário é aquele que exerce atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Então, nesse contexto, né, a gente tem a atividade empresarial, ficando a sociedade simples com as demais situações, que não sejam atividade de caráter empresário. E essa atividade de caráter empresarial, ela pode se dar tanto em forma de sociedade, como em forma individual. Então, o empresário, ele pode ser tanto empresário individual, como através de uma sociedade. Então, a empresa, né, a situação da empresa é aquela em que se exerce uma atividade empresarial, e não necessariamente uma sociedade. Antigamente, Dr. Francisco, quando alguns tipos de sociedade tinham seu registro em cartório
e outras na junta comercial, certo? A Sim. sociedade simples é registrada na junta comercial. Então, ela é uma sociedade empresarial? Então, o que vai diferenciar a sociedade empresarial ou não, e essa diferenciação é importante por uma série de consequências, vai ser não pelo registro, mas pela atividade. Sim. Pela atividade que ela exerce, se ela exerce atividade empresária ou não. Por exemplo, como consequência, o empresário é passivo de falência, né? Se ele não for empresário, ele não pode ser o sujeito passivo num processo de falência, ele não pode ter a sua falência decretada, mesmo tendo atividade, vamos dizer, comercial, né? Essa atividade, ele pode ser por insolvência, ele vai ser declarado insolvente, mas pelas regras do Código Civil, né? E não com base na lei de falência. Por quê? Porque ele não é empresário, né? Passível da falência é a sociedade empresária ou o empresário individual, né? Então, aqueles que não se enquadram no conceito de empresário, né, exercem atividades habitual, cotidiana, com finalidade de remuneração, mas não são considerados empresários. Encaixa os autônomos no caso aí, ô Francisco? Quer dizer, aquele autônomo que não deseja simplesmente só ter a inscrição na prefeitura, do seu município e tal, ele abre uma empresa individual, antiga firma individual, né? Então, o que acontece é o seguinte, essa caracterização do empresário vai se dar pela atividade. Sim. Como é que a gente diferencia o empresário do não empresário? Sim, né? Era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Se ele é o foco da atividade. Por quê? Porque quando você fala em produção e circulação de forma organizada de bens e serviços, Sim. o que é que você tem? Você tem contratação de mão de obra, você tem investimento em tecnologia, né? Você tem serviço e produtos que você faz circular. Então, esses requisitos, essa organização desses diversos segmentos é que caracteriza o empresário. Então, se ele não se enquadra, né, se ele não produz, né, quando a pessoa faz em nome próprio, nós não temos uma atividade empresarial. O empresário é aquele que, se é que a gente pode usar esse termo, se distancia do negócio que ele desenvolve. Ou seja, ele deixa de ser o ponto principal do negócio para se tornar parte dele. Então, o empresário que é procurado pessoalmente, que ele exerce pessoalmente, é ele quem contrata o funcionário, é ele quem negocia os produtos. Isso de uma forma genérica, né? Existem situações mais profundas. Mas, de um modo geral, esse não é o empresário. O empresário é aquele que se abstrai do negócio. Ele deixa de ser a pessoa fundamental do negócio para fazer parte do conjunto. Então, tem mais profissionais. A empresa dele, quando é procurada a atividade dele, a empresa dele é procurada, e não ele, não a pessoa dele. Então, mas isso não exime ele de responsabilidades, não. né, doutor Francisco? As responsabilidades são as mesmas, né? As mesmas. O que vai diferenciar na sociedade do empresário individual são as formas de sociedade. Sim. Né? Aí a responsabilização de cada uma delas. Certo. E nesse aspecto de forma de sociedade, ainda mantiveram aquelas modalidades anteriores? Sim. Continua como estava no Código Comercial? A mesma. Sociedade de... Cota de participação. Cotas de participação. Sociedade limitada. Indústria. Comandita por ações. Continua... Continua. Como estava. São chamadas de sociedades menores, né? Sim. No sentido não no sentido de importância, mas no sentido de que ela é pouco procurada, né? Por conta das especificidades. Hoje, o que se tem realmente em termos de sociedade é a sociedade anônima, né? Para as empresas, né? Maiores e a limitada. Responsabilidade limitada. Isso continua, permanece então? Permanece. Só essa figura da sociedade simples é que surgiu para diferenciar da empresarial. Da empresarial. Em que pese a responsabilidade nas sociedades por conta
do artigo 50 do novo Código Civil na desconsideração da personalidade jurídica, né? Certo. Então, em situações específicas, se responsabiliza a pessoa dos sócios quando a sociedade não tem condições, não tem patrimônio suficiente para honrar os seus compromissos, né? E teve também um reforço, se não me engano, doutor Francisco, na questão do Código Civil, com relação àqueles que também são gestores da empresa, né? Por exemplo, o administrador, o contador, todos respondem também, né? De forma solidária, de forma ilimitada, com seus bens pessoais, caso seja comprovado fraude, alguma Sim. coisa desse tipo, não é isso? Desvio de objeto social, Sim. desvio do contrato, aí responsabilização no administrador. No administrador. Nos moldes do Código Tributário. Nós tivemos um caso aí recente num banco, né, famoso, do apresentador de televisão, Sim. certo, que ainda está sendo alvo de investigação, porque, ao que parece, houve fraude por parte dos administradores do banco, não é isso? Isso. Então, quer dizer que, nesse caso, o empresário pode ser eximido também da sua culpa, porque foi como você colocou, ele estava alheio até à questão da gestão. Essa questão da gestão e da responsabilização é um tema bem delicado, porque a lei fala em desvio de finalidade e abuso, né? Em abuso da administração ou desvio de finalidade do objeto social. E esses dois temas são extremamente amplos, né? Então, para você descaracterizar a personalidade jurídica, você teria que encaixar dentro desses dois critérios, né? O abuso e através de confusão patrimonial. Agora, essa questão do desconhecimento, né, do administrador é uma situação bem delicada. Aí tem que se analisar caso a caso, porque senão fica fácil, né, você dizer, olha, eu não sabia, né, para se eximir. Porque aí são duas situações que nós podemos ter, penso eu, né? Você tem o empresário, né, como você colocou, ele está até alheio à questão da gestão, Sim. certo? Assina balanço, assina a documentação, mas não sabe propriamente, em muitos casos, o que está ocorrendo na empresa, se está ocorrendo fraude ou não. Né? E também ao contrário, muitas vezes o gestor que está lá, né, administrador, contador, não sabe o que o proprietário da empresa está fazendo com os recursos, né, certo? E acaba tanto um quanto o outro levando a culpa, vamos dizer assim, né? Tanto num caso quanto no outro. Ou então um jogando a responsabilidade no outro. Sim. Né? E é uma situação em que você transfere essa responsabilidade, agora precisa ver se realmente essa responsabilidade é transferível. Sim. Foi o contador que fez, né? Eu não sabia. Espera aí. Depende do tamanho da empresa. Você tem na mão do dono, né, na mão do majoritário. Se ela é uma empresa maior, você tem conselho, né? Você tem os conselhos de administração, né? Então, conselho fiscal. Então, essa responsabilização ou essa alegação de ausência de conhecimento para se eximir da responsabilidade é um pouco complicado. Porque normalmente esse empresário faz parte do conselho, né, doutor Francisco? Não é uma regra, né? Mas tem alguns casos que ele não faz parte, a maioria dos casos faz parte, né? Mas nas empresas menores principalmente, nas sociedades anônimas já não, né? Não necessariamente os sócios, o majoritário faz parte da administração ou é o controlador, que são duas coisas distintas, né? Certo. O sócio majoritário e o controlador da sociedade, né? Podem ser coisas distintas, né? Certo. Então, e pode acontecer também ao contrário, ou seja, você ter toda uma estrutura lá produtiva, atuando, né, certo? Achando que as coisas estão todas corretas, tal, mas o cabeça, no caso, o proprietário ou os proprietários estão com atividades escusas à atividade empresarial, não é isso? Pode ocorrer. Isso pode ocorrer. Certo. E a questão da falência concordata, doutor Francisco, teve alteração recente? Tem a lei de 2005,
E quais foram as alterações na lei de falência e concordata? Então, a concordata deixou de existir, foi substituída pela recuperação judicial, cuja finalidade é se buscar a recuperação da empresa, né, ou do empresário, né, da sociedade empresarial, para se manter toda a estrutura. Agora, essa análise, né, os critérios que vão ser levados em consideração para verificação se essa empresa, se essa sociedade tem condições ou não de ser recuperável, são critérios objetivos que devem ser avaliados, né? Por quê? Porque com a modificação da lei, houve uma redistribuição de responsabilidades, vamos dizer assim, ou de sacrifícios, né? Na lei antiga, na lei de falência antiga, o Estado vinha prioritariamente, pegava o dele, né, e aí faziam a partilha do que sobrasse. Quando você diz pegar o dele, seria a parte tributária. A parte tributária, a parte tributária. Hoje, a preferência para quem é? Crédito trabalhista. Né? Dentro do crédito trabalhista, primeiramente os acidentários. Né? Então, os créditos acidentários decorrentes de relação trabalhista. Depois que se vem, o Estado na parte tributária ficou um pouco mais para trás. Ou seja, por que isso? Porque esse ônus de uma quebra, né, de uma falência de uma empresa, traz o quê? Traz todo um contexto social. E não é só a empresa que quebra, né? Tudo bem, né? A empresa quebrando, os seus administradores vão ter os seus bens disponíveis, colocados em leilão. A administração perde a administração do seu patrimônio, aquela coisa toda, mas tem todo um contexto social. A partir do momento que uma empresa quebra, ela deixa de atuar, porque a finalidade da lei anterior, da 7661, a finalidade dela era retirar do mercado o mau comerciante. Hoje, a finalidade da lei permanece a mesma, retirar do comércio, retirar do mercado o mau empresário. Mas essa situação de mau empresário deve ser analisada antes com muito critério. Quais foram os fatores que levaram essa empresa a ter essa dificuldade? A gente pode ter dificuldade de administração, a gente pode ter dificuldade de mercado, né? Mal percebida pelos administradores. Então, aí nós temos todo um contexto, nós temos uma empresa ou uma sociedade com funcionários, com famílias que dependem dela, a própria cidade, a própria região depende muitas vezes daquela atividade. Então, o que acontece? Hoje a ideia qual é? É tentar primeiramente se recuperar, mas de uma maneira consciente. Vamos analisar, né? Analisa-se se compensa investir, porque para você tentar recuperar uma empresa, você vai ter que mudar talvez mudar a administração, novos investimentos para reformulação, né, do que já tem ou de toda uma nova estrutura. Então, são investimentos. Os credores vão ter dificuldades em receber o seu crédito, vai ser protelado o vencimento, vai ter diminuição de juros, né, automaticamente com a recuperação judicial se tem uma inovação das obrigações da sociedade. Então, tudo isso é sacrifício social. Então, o Estado, né, através da parte tributária, ele abriu mão, vamos dizer assim, ele passou para uma faixa de credor não tão privilegiada quanto ele tinha antes. Por quê? Porque é a parte social que o Estado tem que fazer. Então, quer dizer que, em relação à antiga concordata, na concordata a gestão permanecia, né? Tinha 2 anos de prazo para ele poder sanear as dívidas dele e tudo, né? E agora, como que se dá esse processo da recuperação, doutor Francisco? Precisa nomear um interventor? Como que é feito? A ideia é essa. A recuperação judicial, ela pode ser pedida pelo próprio empresário. Sim. Né? Então, o que acontece? Ele formula um plano que ele acha adequado para a recuperação. E isso depende da aprovação dos credores, né?
os credores, a Assembleia Geral de Credores, é quem vai verificar se existe viabilidade ou não naquele projeto. Ou seja, se aquele projeto é consistente ou se não é um projeto meramente protelatório. E quando se fala no termo recuperação judicial, tem o acompanhamento do Poder Judiciário? Existem duas formas. Existe a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Como o próprio nome diz, uma é feita sob a supervisão do Poder Judiciário e a outra, a homologação do Poder Judiciário, e a outra é feita diretamente com os credores sem a intervenção do Poder Judiciário. Né? Então, no caso da recuperação, pode afastar a gestão, né? Colocar outra gestão, certo? E com esse plano para poder, então, fazer o saneamento da empresa. O plano de recuperação é que vai determinar quais são as medidas necessárias para que a empresa se recupere, que pode ser, inclusive, a troca dos administradores, a troca do Conselho Fiscal, se dependendo. Toda a parte administrativa, então vai ser analisado todas as formas necessárias, inclusive a possibilidade da troca. E os créditos trabalhistas em primeiro lugar, então, nesse caso. Depois vem os credores Isso na decretação da falência. Sim. Isso na decretação da falência. Na falência. Na recuperação, é um plano. A recuperação é um plano em que engloba a empresa apresenta, o empresário apresenta, dizendo como é que ele pretende resolver aquelas situações. Todas as pendências, no Exatamente. De como ele vai pagar, o que ele precisa de dilação de prazo, o que ele precisa de redução de juros. Certo. E aí, por isso, a participação decisiva da Assembleia de Credores. Por quê? Porque é a parte prejudicada. Né? A parte que vai fazer um novo investimento na empresa. Quando você fala credores, são também os credores trabalhistas ou não, Francisco? Eles são todos os credores. Todos os credores. Inclusive funcionários que têm salários a receber e tal, participam também. Todos têm que participar. Ótimo. O Francisco, e com relação a outros tipos de sociedade, né? Com essas alterações nós percebemos que não teve um fomento, né, em sociedades como do tipo cooperativas, né, certo? O que aconteceu? Acabou, ao invés de incrementar, acabou matando de vez aí esse tipo de sociedade? Não, eu acho que não. O que acontece, o que houve muito, foram algumas desvirtuações do conceito de cooperativa, da ideia de cooperativa. Então, inclusive com a atuação do Ministério Público do Trabalho. Por quê? Para se verificar realmente a atividade exercida pelas cooperativas. Mas as cooperativas têm a sua participação importante. Porque, se não me engano, no mundo desenvolvido, nos países já mais avançados, né, são modalidades de empresas, né, de cotização que são bem fomentadas, né? Ao passo que aqui no país, no Brasil, a gente continua com a principal modalidade, a de responsabilidade limitada, né? Exatamente essa, porque por conta do risco a ser administrado. Na sociedade por cota de responsabilidade limitada, os sócios, eles têm responsabilidade na medida das cotas sociais integralizadas, ou seja, integralizou totalmente o capital social, a responsabilidade vai até ali. A responsabilidade o sócio sabe até onde vai a responsabilidade dele no caso de uma dificuldade da sociedade. Então, ele atuando de maneira adequada, de maneira com o objeto social da empresa, né? De acordo com a atividade a ser exercida, ele tem esse resguardo da responsabilidade do capital social restrito à sociedade. O patrimônio dos sócios não respondem. Mas, Francisco, eu ainda tenho uma dúvida com relação a isso. Talvez muitos telespectadores tenham essa dúvida. Quando você fala a responsabilidade vai até o limite do capital social, como que é feita a atualização desse capital social? Porque muitas vezes o empresário só de ano a ano só vai mantendo aquele valor de capital social, tantas mil cotas a R$1, e não tem uma atualização. Quando acontece um caso aí de um processo de recuperação judicial, de falência, é feita a atualização das cotas? Então, a questão das cotas sociais é o valor que se dá à sociedade. Agora, necessariamente, esse valor não reflete a realidade. Sim. Por quê? Porque a sociedade ou a empresa adquire bens, né? Adquire bens, e esses bens,
fazendo parte do seu patrimônio, necessariamente não são, não há a atualização na junta comercial. Sim. Mas existe toda a parte fiscal em que aquele patrimônio faz parte. Então ele responde até o limite não daquilo que está grafado no contrato social, no contrato social da empresa, mas sim com relação à parte fiscal. Exatamente, porque tem na apresentação, né, dos balancetes, né, o balanço apresenta toda a estrutura da empresa, o patrimônio da empresa. Então ali você tem, que não reflete necessariamente o que consta na junta comercial, não há uma alteração do contrato social. Então é bom até oportuno colocar isso, que muitos empresários, eu respondo até o que está lá no contrato social, não é bem isso. A questão da responsabilização, o valor das cotas, né, as cotas sociais é uma coisa. O patrimônio da empresa é outro. Então, mas a pergunta é o seguinte, no caso de uma insolvência, alguma coisa desse tipo, o empresário responde até o limite do seu capital social. É aquilo que está no contrato, lá na junta comercial, ou qual que é a responsabilidade exata dele? Então, na realidade, o contrato social, ele reflete o que deveria ser o patrimônio da empresa. Mas isso não acontece na prática. Aí, o que é que depende? Essa comprovação do quanto a empresa tem de patrimônio. Agora, o que acontece muito é o seguinte, é a concessão de crédito, né, para pessoas sem respaldo. Então, a empresa sofreu prejuízo porque tomou o calote de alguém, tomou prejuízo por conta da inadimplência de alguém. Mas por conta do quê? Porque concedeu mais crédito do que aquela empresa ou que aquele empresário teria condições de suportar, né? Não só teria condições de suportar, no sentido de condições de pagar em questão de faturamento, porque essa situação faz parte do dia a dia, né? Esse giro faz parte do dia a dia, então você tem situações melhores e situações piores. Agora, o patrimônio é o que garante isso, então numa eventual crise, existe o patrimônio para garantir. Né? Existe o patrimônio para garantia das obrigações da sociedade. Certo. Né? Então é o patrimônio que vai garantir. E a responsabilização dos sócios, só no caso, é exceção à regra, em que pese ser usada a desconsideração da personalidade jurídica hoje de uma maneira um pouco desregrada, mas é exceção à regra. Certo. O Francisco, em termos de garantia, a gente percebe que muitas empresas estão utilizando a alienação fiduciária, né? Porque é mais garantido para elas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, realmente a pessoa só vai ter a propriedade do bem a hora que quitar o contrato ali que possui com a empresa que lhe ofereceu o bem, né? Certo? Mas com a questão do protesto, tal, continua a mesma coisa, não teve alteração, né? Quer dizer, título de crédito, ser protestado, né? Sim. Certo? E o cheque também em desuso, né? Está caindo em desuso, né? Entrando em desuso, vamos dizer. Talvez por uma série de fatores, segurança, né? O cheque mas ainda mantém. Né? Hoje o que tem muito o cartão de crédito. Sim, foi substituído pelo cartão de crédito e o cartão de débito. Mas ainda assim o cheque ainda tem uma grande penetração, né? por uma série de facilidades. Inclusive com uma alteração recente agora, impondo, né, uma série de restrições e uma série de dificuldades para que se conceda, né, talão de cheque, inclusive com vencimento para o cheque. Né? O cheque agora vai passar a ter vencimento, né? Certo. Com data de emissão, não emissão pelo correntista, né, mas com data de fornecimento pela instituição financeira. Certo. Então, para tentar inibir o número de cheques sem fundo, para ver se garante um pouco mais para o setor empresarial, né, o recebimento do cheque. Porque o que acontece, cheque grande, de valor expressivo, as pessoas
buscam, entram com ações para receber esses valores. Agora, cheques de valores muito pequenos fica um pouco complicado, né? O custo é muito grande para o tanto que vai receber. Então, a tendência é tentar restringir a concessão de talão de cheque. Certo. Tá ótimo, então eu gostaria de agradecer aqui ao Dr. Francisco José de Souza Freitas, né? O Dr. Francisco é advogado aqui, militante, né, em Bauru e região, né, no seu escritório de advocacia, e também professor do curso de Direito do IES-Prever. Então, gostaria de agradecer a você, Francisco, por essa entrevista bem elucidativa, certo? E também parabenizá-lo pela nota 4 no curso de Direito do IES-Prever, né? Realmente um conceito significativo para o curso e para a instituição. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa, desse bate-papo, e essa nota 4 reflete a intenção, né, da instituição com a qualidade, né? A gente, todos, né, a instituição como um todo, prima por esse interesse de formar bons profissionais para o mercado. Tá ótimo, então. E eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prever. TV Prever, o canal da educação.